Você sabe que na sua vida existe a autossabotagem e desde já eu te digo que ela te leva para uma zona de conforto. O meu convite hoje é uma grande provocação. Eu quero que você abrace o desconforto. Você pode pensar que eu estou ficando louca, mas na verdade eu quero te convidar para entender por que é que o medo do fracasso, por que é que o medo do sucesso, por que é que o medo de fazer certo te leva para um caminho da procrastinação, do perfeccionismo, aquele caminho que você espera tudo ficar exatamente ideal para que você possa realizar. Isso não é preguiça, é o seu cérebro que tenta te proteger. Sabe por quê? Porque ele tem medo de mudar. E se eu contar para você que o seu cérebro ele foi feito para a mudança? Biologicamente, fisiologicamente, o seu cérebro está preparado para mudar através de um conceito chamado neuroplasticidade. O nome pode parecer difícil, mas nada mais é do que criar uma conexão nova para um comportamento novo, para uma emoção nova, para um hábito novo. E quando isso é feito de maneira singular, pequenininha, no dia a dia, tem um benefício incrível para a sua vida. Ambientes repetitivos que te levam para esse lugar da autossabotagem, eles fazem com que você use menos conexões neurais. Quer dizer, ele faz com que o seu cérebro gaste menos energia, menos tempo, menos habilidade e você vai parecendo um grande robozinho pré-programado para só viver aquilo e repetir aqueles comportamentos. Isso também vale para as emoções. Então você não vive nada novo porque você tem medo do novo. Você não age de maneira nova porque você já sabe que do jeito que você faz já dá resultado, ainda que seja mínimo, e não tem problema. Fica assim porque tá quentinho. Olá, eu sou Luciana Andriotti, especialista em envelhecimento com propósito e quero convidar você para essa jornada contra a autossabotagem. Sabe aquele sentimento que você tem de uma autorrecompensa rápida? A gente chama isso de uma bomba de dopamina. Aquele movimento de ficar no celular, aquele movimento de só postar buscando um clique, aquele movimento de tentar ver uma coisa nova, mas da vida do outro. Sim, ela libera hormônio, pode parecer incrível, mas sim, ela libera um hormônio que faz você ficar preso naquilo. E isso condiciona você para os mesmos comportamentos, para que tudo seja muito previsível. E aí o seu cérebro entra no automático. E no automático não existe expansão, não existe consciência. Hoje é a parte 2 do vídeo que eu comecei falando sobre como a autossabotagem te prende. E eu quero trazer aqui o primeiro item para você sair da zona de conforto sem sofrer. O primeiro item é você dar pequenos passos, passos conscientes. É o poder do microhábito, é o poder das pequenas ações desconfortáveis. Se hoje você precisa e sabe que precisa acordar um pouquinho mais cedo, porque aquela ação do soneca do seu telefone parece que ela coexiste junto com você, eu peço para que você então comece, por exemplo, a reduzir o seu horário de levantar em 15 minutos. Se hoje você levanta às 8 porque fica lá procrastinando o seu levantar, eu peço que você levante 7h45 da manhã. E faça isso de maneira sutil. Acorde neste horário e faça a sua rotina normalmente. E torne isso um micro hábito diário em uma semana. Em uma semana, você deixou de procrastinar uma atitude, um comportamento que leva você para preguiça, para indiferença, para insatisfação, para o questionamento, para reclamação. E isto pode ser muito positivo. Quando você traz um desconforto, mas ele é administrável pelo sistema fisiológico, isto é muito positivo, porque você começa então a lidar com o novo, a reforçar essa pequena vitória, e cada pequena vitória é um avanço para criar uma rota neural nova.
Ou seja, o seu cérebro aprende que isso é totalmente seguro e que isso vai te levar para um caminho de expansão. Muito bem, agora você já entendeu como você faz isso de maneira sutil e vamos para o segundo passo, redefinindo o que é conforto. Talvez conforto para o seu cérebro não é ficar parado, estagnado, estacionado ali numa ação repetitiva. Eu quero te convidar para que o conforto seja compreendido para algo que você consegue se adaptar. Ou seja, que você desenvolva a sua resiliência emocional, a sua criatividade, a sua sensação de propósito. Vou te contar o que eu estou fazendo na minha vida a partir deste ano. Faz pouco tempo que eu comecei a treinar a minha caligrafia. Algo que é desconfortável para mim, porque exige uma nova postura de posicionamento de caneta, de posicionamento de mão, de força muscular, de calma, de concentração. Porque eu sou assim, habituada a fazer tudo rápido, escrever rápido, ler rápido. E quando eu paro para fazer esse exercício, eu estou redefinindo o que é conforto. Então eu coloco uma música, coloco lá uma taça de vinho ou uma xícara de chá e parto para um novo momento de novas conexões neurais. Por incrível que pareça, um dos excelentes resultados que eu tenho observado é o aumento da minha criatividade e, de forma espetacular, o descanso cognitivo, o descanso da minha mente. São minutos que eu tenho treinado e magicamente eu saio desse exercício extremamente disposta, descansada. Veja que parece algo simples, mas não é tão simples assim. E como eu comecei isso? Eu comecei com 5 minutos de caligrafia. Fui lá, imprimi uma folha que estava disponível na internet, fiz somente um exercício. E a minha sensação foi uma explosão de dopamina, uma explosão de autorreconhecimento, de satisfação, de realização. Passados uns 2 dias, eu fui lá e fiz mais 2 folhas. E assim, agora, eu estou começando um caderno. Isso é muito bom porque me coloca um novo hábito em um momento que eu poderia ficar lá, largada no sofá. Não, agora eu coloco o meu cérebro para criar novas conexões, novos neurônios são estimulados, novos axônios, que nome difícil, mas nada mais é do que uma conexão com o outro. E eu gosto muito de levar esse conhecimento mais técnico para você entender que não é um exercício de autoajuda, é biologia. Sim, é biologia do ambiente, mudando um comportamento, mudando uma emoção, mudando o meu estado mental, me tornando mais resiliente. Isso me dá uma sensação muito boa de crescimento, sabe? Porque às vezes a gente parece que está estagnado. E eu não gosto de sentir isso, acredito que você também não goste dessa sensação. Bom, uma outra maneira que a gente vai trabalhar aqui é chamar a sua atenção para que você comece a prestar atenção no que está fazendo. Este é o terceiro tópico, a terceira dica que eu peço para você colocar hoje, assim que acabar de assistir esse vídeo. Faça uma atividade nova que trabalhe a sua autossabotagem, quer dizer, que você possa redefinir o que é conforto, mas assim, de maneira totalmente atenciosa. Quer seja ali organizar uma gaveta, então eu vou pedir para você também colocar uma música, observar o que você tinha naquela gaveta. Talvez naquela gaveta tinha objetos que te remetam a emoções, a sentimentos. Então você olhe com calma, com detalhe, deixe de fazer as coisas assim de forma tão abrupta, porque é um convite. E eu tenho certeza que a partir desse momento você vai conseguir começar a observar, a colocar em prática atitudes e ações que levam o seu desenvolvimento cognitivo, que te promovem bem-estar, que mudam até o seu ambiente físico. Sim, porque a hora que você passa para organizar coisas, objetos, lugares dentro da sua casa, isso te leva para uma sensação de bem-estar, de prazer. Afinal de contas, como eu sempre falo, você, eu e todos nós somos regidos pelo ambiente.
2/3 do que a gente é, de como a gente vive, de como a nossa biologia, a nossa fisiologia se demonstra ao longo dos dias, é resultado do ambiente que a gente vive. Então, se você vive num ambiente desorganizado, se você vive com pessoas que procrastinam, se você vive num trabalho que é pesado, que também tem a característica de procrastinação, de engessamento, provavelmente o seu corpo repete isso acreditando que isso é o normal, o esperado e o que te faz bem. Então, se você puder, abrace essa minha provocação hoje no seu dia. Pegue aí o seu final de domingo, anote muitos passos que você pode instituir de coisas novas na sua vida. Faça com carinho, faça devagar. Depois me conta, escreve aqui nos comentários. Curte, compartilha, envia para aquele amigo que vive atrasado, que só procrastina. E quem sabe assim, você começa a selecionar pessoas que têm a mesma vibração, o mesmo tipo de comportamento e que estão vivendo esse momento de transformação. Vem comigo, eu estou sempre aqui disponível para você e até o nosso próximo vídeo.